Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Collin e eu vim comentar mais um texto do nosso ilustre Caio Leta, Head de Pesquisa da BIPA. Dessa vez vamos comentar o seu último texto do BIPA Insights, uma publicação que nós começamos a fazer recentemente, denominado Retrospectiva 2024. Esse é o meu segundo comentário e é o segundo vídeo nesse formato, portanto, que começamos a fazer. O Caio escreve o BIP Insights e eu comento em seguida em vídeos de 5 a 15 minutinhos. Pois bem, eu sou head do BIPA Premium, o setor de atendimento ao público de alta renda aqui na BIPA, e estou aqui para atender aqueles nossos clientes mais especiais. Então, se você tem interesse em ter um atendimento especial, atendimento prioritário, ter acesso a conteúdos como esse, bem como acesso a um network super qualificado para você trocar experiências sobre o Bitcoin e aprender como surfar melhor essa jornada do Bitcoin, da primeira compra à programação da sua sucessão, por favor, conheça-nos melhor no premium.bipa.app. Tá bom? Bom, então vamos aos comentários. A verdade é que o ano de 2024 foi maravilhoso para o Bitcoin e para os Bitcoiners como nós, como consequência. Nós não poderíamos ter pedido por um ano melhor. Na verdade, nós tivemos alguns dos maiores acontecimentos da história recente do Bitcoin e nós vamos correr por alguns deles aqui nesse texto. Eu posso começar citando para você três que me vêm em mente: a chegada dos ETFs, a eleição do presidente Trump e sua pauta absolutamente positiva quanto ao Bitcoin, por ser ele e a família dele um grande possuidor, né, desse ativo e terem grande envolvimento no ecossistema. E por fim, a MicroStrategy como um dos maiores acontecimentos. A MicroStrategy que logo horas antes de eu gravar esse material, perdão, foi anunciada que entraria nas 100 maiores empresas da Nasdaq, que é um índice seguido por centenas de bilhões de dólares de fluxo passivo no mercado financeiro tradicional. Isso significa que a MicroStrategy passou a ter uma demanda de dezenas de bilhões de dólares por representar algo como 0,5% desse índice. Fluxo esse de compra de ações da MicroStrategy que é insensível a preço, vai sempre comprar a MicroStrategy independente do preço em que ela estiver. Então, a combinação de ETFs com MicroStrategy e a eleição do Trump podem justificar esses ganhos no Bitcoin, que foram de 45 mil dólares a mais de 103 mil dólares, girando agora na casa dos 99 a 100 mil dólares, sendo o primeiro rompante responsável, né? Sendo responsável pelos ETFs, né? E o segundo rompante de 45 a 75 e de 75 a 100 no combo MicroStrategy, demanda corporativa e a eleição do Trump, né? Então aqui a gente começa dando as boas-vindas, como é o tradicional, com um link para vocês acessarem o site do BIPA Premium, né? Então vocês podem preencher esse formulário que está aqui nesse link e acessar essa série de benefícios para ter a mim como seu concierge na jornada do Bitcoin, tá bom? É um texto bem longo, eu vou me ater aqui às imagens, né, que vão nos dizer mais do que mil palavras, mas basicamente aqui estão os 10 maiores ETFs, com basicamente metade do saldo Bitcoiner, né, no IBIT da BlackRock. E eu tenho aqui um resuminho que diz bem, que é o seguinte: após mais de uma década de tentativas e rejeições, a SEC aprovou os ETFs de Bitcoin, liderados pelo IBIT, qual eu acabei de comentar. Em menos de um ano, só o IBIT ultrapassou 50 bilhões sob gestão, enquanto o maior ETF de ouro levou mais de uma década para atingir metade disso, 33 bilhões. Em seus primeiros meses, os ETFs de Bitcoin atraíram 49 bilhões,
superando amplamente os 309 milhões captados pelos ETFs de ouro em seu primeiro ano. Isso significa que nós captamos 160 vezes mais do que o ouro nos primeiros 12 meses do ETF. Então, esse é um dos principais responsáveis, né, pelo salto de 45 mil para 75 mil, do qual eu havia comentado. E aqui um gráfico que mostra, né, desde o lançamento dos respectivos ETFs, quanto tempo demoramos para bater 50 bilhões. Veja que aqui estão ETFs que não são nem do ouro, mas sim, se eu não me engano, do S&P 500, Europa e Ásia-Pacífico e países emergentes. Ou seja, não só fomos 160 vezes mais rápidos que o ouro, mas talvez aqui dezenas de vezes mais rápidos do que ETFs super tradicionais do mercado financeiro de capitais, ETFs de ações, ETFs de todo o mundo, né? Europa, Ásia, Pacífico, emergentes. Então o Bitcoin realmente passou o rodo, como se diz em Minas Gerais. Então, aqui, assim como diz o gráfico, né, o IBIT alcançou a marca de 50 bilhões em ativos em apenas 227 dias, 5 vezes mais rápido que o recordista anterior, o ETF de mercados emergentes, esse IEMG, que levou 1.323 dias para bater o mesmo valor. O IBIT, que detém 50% de todo o capital dos 10 maiores ETFs, conforme eu já havia comentado, é seguido por Fidelity e Grayscale, com 20 e 21 bilhões, respectivamente. Muito bom. Bom, aqui o Caio entra um pouco na dinâmica do GBTC, que eu não vou entrar muito no mérito desse comentário, porque é uma situação idiosincrática, ou seja, particular ao GBTC, que não é o que vai ficar na nossa memória ao longo desse ano. Mas vou fazer uma retrospectiva do Bitcoin versus o mercado tradicional. Nós tínhamos uma demanda reprimida, de novo, são mais de 10 anos tentando aprovar esse ETF de Bitcoin, que precisou eliminar barreiras regulatórias e técnicas que afastavam grandes investidores. Houve uma resistência muito grande do mercado, dos reguladores, para além da pressão vendedora do GBTC, o ETF, do qual a gente acabou de falar. Então foi verdadeiramente um marco, né, na história dos ETFs. E aqui o Caio faz um paralelo interessante na história dos ETFs e do Bitcoin. Antes, a aquisição de Bitcoin para corporações institucionais de todo tipo, né, públicos e privados, era como se fosse uma estrada esburacada. Você precisava se expor a corretoras como a FTX, e quando elas não quebravam, elas te ofereciam uma experiência muito aquém do que eles estavam acostumados no mercado financeiro tradicional. E o lançamento dos ETFs é como a construção de uma via de alta velocidade, né, como uma autobahn alemã, para que o fluxo grande do mercado de capitais acesse os bitcoins sem resistência. Quando a gente então chega na onda vermelha, né, na eleição americana e a vitória do Donald Trump, bom, não é possível dizer que é uma surpresa, uma vez que suspeitava-se através do mercado de apostas e de pesquisas tradicionais que o Trump liderava a pesquisa, né, contra a Kamala Harris, mas foi definitivamente muito superior ao que todos imaginavam, a ponto de nascer o termo onda vermelha. Né, o Donald Trump ganhou não só a Casa Branca, como ganhou também o Congresso, né, e o Senado. Ou seja, ele não tem a super maioria, mas ele tem a maioria simples de ambas as casas, o que lhe permite governar não com sobras, mas com bastante tranquilidade. E o que é mais interessante é que não só o filho dele deu um discurso absolutamente apaixonado na maior conferência Bitcoiner do mundo, que aconteceu nos Emirados Árabes Unidos, a capital do dólar, a capital do petrodólar, o lugar onde o antigo padrão monetário nasceu, né, o padrão do dólar precificando o petróleo.
simbólica, a conferência do Bitcoin lá, inclusive. O filho do Trump teve lá para dizer como a família dele se apaixonou pelo Bitcoin, por que a família dele se apaixonou pelo Bitcoin e o que ela pretende fazer pelo Bitcoin. O Trump, em seguida, dias depois, disse que pretende fazer coisas bem legais com o Bitcoin nos Estados Unidos. E no dia seguinte, a senadora republicana do partido do Trump, que propôs o Bitcoin Act, projeto de lei para o Tesouro americano entesourar o Bitcoin, 1 milhão de Bitcoins por 20 anos, disse que o tesoureiro escolhido pelo Trump será um grande aliado para aprovar esse projeto nos primeiros 100 dias de governo. E esses primeiros 100 dias são simbólicos, porque é quase como se ali residisse a maior expectativa do eleitorado, do mercado, porque é como se fosse a primeira impressão, que é aquela que fica do restante do governo. Todos começam com aquele otimismo, com aquele ar de que tudo é possível, e nesses 100 dias é que muita coisa pode acontecer. Eles devem aproveitar para fazer isso, né? Então, essa clareza regulatória que o Caio mostra aqui era o principal, sempre foi o principal problema nos últimos 3 anos, né? Nas pesquisas de 2021, 2022 e 2023, clareza regulatória era sempre o principal impeditivo para a adoção do Bitcoin como ativo de tesouraria, como um ETF, como um ativo, digamos assim, que merecesse a atenção do mercado geral. E a eleição do Trump, que inclusive foi eleito muito por conta dos possuidores de Bitcoin, né? O Trump, se você excluir as pessoas que possuem Bitcoins, ele ficou no 0 a 0. Né? Quando você inclui as pessoas que possuem Bitcoin no seu próprio balanço, ele ganhou. Né? Então, o Trump deve muito à comunidade cripto. Tivemos o halving, que já não é mais tão relevante como nos outros halvings, mas ainda assim cortamos a emissão de novos bitcoins pela metade. Temos agora 0,8% somente de emissão de novos bitcoins todos os anos, o que nos tirou aí a cada 10 minutos 3 bitcoins de circulação. Então, se temos 52 mil blocos no ano, são 150 mil bitcoins, ou era o que era a MicroStrategy até ano passado, né? É uma MicroStrategy a menos de bitcoins entrando em circulação todos os anos. É significativo, não tanto mais como já foi no passado. Então nós entramos na quinta época de emissão de 3,125 bitcoins por bloco. Foi histórico, foi lindo. Quem viveu, viveu. E eventualmente todos vocês viverão esse momento do halving como se Copa do Mundo fosse, como foi para nós bitcoiners já agora em 2024. Então não vou dar muito destaque para o halving, pois ele, no nosso entendimento, não teve um impacto tão grande quanto teve a MicroStrategy, por exemplo, que representou um movimento de empresas investindo em Bitcoin. Bom, a MicroStrategy, na verdade, ela é uma espécie de único banco de investimento do Bitcoin, no sentido em que ela basicamente transforma tudo que ela recebe para comprar Bitcoin em receita. Você pode interpretar esse dinheiro como a receita dela. E quais são os custos que ela tem dessa receita? Ela recebe dinheiro emprestado ou via emissão de novas ações. E essa é a receita desse banco de investimento chamado MicroStrategy. E ela vai ter como custo duas coisas. No caso do empréstimo, ela tem o custo do cupom, né, dos juros que ela paga, que muitas das vezes é zero. E ela tem o custo da diluição das ações, porque agora esse dinheiro que ela tem de receita
meio que vai ser diluído numa forma de custo chamado de diluição das ações, né? Vai pulverizar um pouco as ações dela. Mas se você for pegar a receita e abater esses dois custos, ela ainda tem um lucro em Bitcoin enorme e que mais do que compensa esses custos e logo ela consegue aumentar a quantidade de Bitcoins por ação. Então, uma boa forma de você entender o que a MicroStrategy está fazendo é agindo como um banco de investimentos que recebe em Bitcoins, tem custos em Bitcoins, tem lucros em Bitcoins e transfere esses lucros em Bitcoins para os acionistas, que então possuem uma forma de obter Bitcoin de forma passiva, com alguém trabalhando para eles, esse alguém sendo Michael Saylor e o time dele, um time de 10 pessoas conduzindo essa estratégia e sendo provavelmente o banco de investimento, se não o mais lucrativo do mundo, que mais cresce, se não o mais lucrativo do mundo, aquele que mais lucra por funcionário, né? Então, pense dessa forma, tudo que ela recebe é receita e ela tem que, com isso, pagar juros, que são baixíssimos, compensar a diluição das ações, que não é tanta, e com o restante ela adiciona no Bitcoin per share, né? E torna todo esse processo positivo da ótica do quantos Bitcoins cada acionista tem para cada ação. Então, esse é um movimento que é absolutamente replicável, ela mostra isso no site dela. Ela tem, inclusive, itens para você seguir, né? Passo a passo, por quem começa, por onde passa, onde termina. Ela fala sobre o que ela fez exaustivamente nas últimas demonstrações de resultado, nos últimos vídeos, né? Todo o management explica como foi. Michael Saylor participa de todos esses vídeos. E essa estratégia que ela adotou tem algumas nuances que eu não vou entrar aqui, mas na prática, muitas empresas, não digo todas, para começar, a empresa tem que ter cash flow positivo, né? Tem que ser geradora de caixa, mas muitas empresas poderiam replicar a estratégia dela, que é absolutamente bem sucedida, performou melhor do que as 7 magníficas, né? Então a estratégia em si envolve emitir dívida e novas ações para compra de Bitcoin, de forma a sempre aumentar a quantidade de Bitcoins por ação. E o que ela obtém isso, uma outra forma de ver, para além da que eu já expliquei, é que ela pega o Bitcoin, retira o grosso da volatilidade, retira o grosso do retorno, retira o grosso do risco, entrega para o mercado um Bitcoin empacotado, num formato mais agradável ao mercado, num formato com mais proteções ao mercado. E pelo o mercado estar recebendo só uma parte do retorno, do risco e da volatilidade do Bitcoin, pela lei da conservação da energia, né, a segunda lei da termodinâmica, todo esse retorno, risco e volatilidade vão para os acionistas da MicroStrategy, porque precisam ir para algum lugar. E como a MicroStrategy está poupando os compradores da dívida dela disso, ela está mais do que compensando isso, entregando tudo para os acionistas, que no final do dia possuem um retorno que é uma espécie de Bitcoin alavancado, mas com um alfa. É mais do que um Bitcoin alavancado, não é só um Bitcoin 1.5 ou 2x. Tem potencial para ser muito mais, porque ela gera Bitcoins passivamente, ela lucra enormemente em dólares por conta disso. E se você for adicionar na equação perspectivas futuras de quanto a MicroStrategy vai ter e de quanto o Bitcoin vai valer e do yield que ela vai tirar da sua operação como banco de Bitcoin, você vai ter uma companhia que vale alguns trilhões de dólares, provavelmente uma das companhias mais valiosas do mundo, para casa de algumas dezenas de trilhões de dólares no futuro. Bom, e aqui eu já estourei bastante meu tempo, que nós já estamos batendo em 20 minutos, mas é importante notar que 40% da posse da MicroStrategy ainda é de institucionais que não negociam a sua aquilo que compram da MicroStrategy para o varejo. Então, os compradores da dívida da MicroStrategy são institucionais, não possuem mercado secundário, pessoas físicas ainda não conseguem acessar essa dívida e muitas não compram nem por um otimismo com o Bitcoin, né? Compram para extrair taxas dessa operação
que é absolutamente otimista, né? Porque imagine quando os interessados em Bitcoin chegarem para valer. Bom, outras empresas já estão seguindo o caminho dela. Eventualmente, todas as empresas seguirão o caminho dela, pois todas terão, no mínimo, adotado uma parte da estratégia dela, que é ter bitcoins em tesouraria, né? Então, um resumo, né, para vocês. Nós tivemos a eleição do Trump, a adoção dos ETFs e o surgimento da MicroStrategy escancarando o óbvio, né? Que você pode emitir tokens fajutos de dívida e ações para comprar um token especial, né? E quando você imprime coisas baratas para comprar coisas caras, é o seu acionista que se beneficia. E ele fica não só com toda a alta que o Bitcoin pode ter, mas com o acréscimo de Bitcoins que ele pode ter para além da apreciação dos Bitcoins que ele já tem. Foi um ano transformador. Tudo indica que 2025 será tão bom quanto ou ainda melhor. A gente vai falar mais disso no próximo vídeo, tá bom? Então, muito obrigado, um abraço e até a próxima.